Olá, irmãos, a paz do Senhor, boa tarde para todos. Estamos aqui hoje para trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos irmãos e também fazer uma oração especial, né, irmãos, pela família, por todos os nossos irmãos e irmãs que têm nos acompanhado, né, a mensagem da palavra de Deus. Nós queremos falar um pouquinho hoje sobre a questão da responsabilidade da igreja, né, irmãos? Nós queremos transmitir para a igreja uma mensagem que venha mostrar como é que a igreja tem que agir nesses tempos difíceis, né? Esse tempo de calamidade. Nós sabemos que a igreja de Deus, irmãos, ela é uma igreja vencedora, uma igreja vitoriosa, mas é uma igreja que tem suas responsabilidades diante de Deus, diante da sociedade, né? E nessa tarde nós queremos deixar alguns versículos da palavra de Deus para que a gente possa estar meditando um pouco sobre o papel da igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, acompanha aqui na Bíblia do celular, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo 42, né? Deus abençoe o irmão Felipe Lima, Senhor é contigo, homem de Deus, o irmão possa estar firme na presença do Pai. Atos dos Apóstolos, irmãos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: como viviam os novos cristãos. Versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam por todos, segundo a necessidade que cada um tinha. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Essa palavra está dizendo, irmãos, que a igreja primitiva, Deus abençoe a irmã Helena Silva, irmã Lia, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Porque nesse tempo de pandemia, irmãos, a gente está vendo muitas pessoas criticarem a gente vê muita crítica, né, nas redes sociais para o trabalho da igreja, para o trabalho dos pastores, né? E a gente sabe que o trabalho da igreja, ele é um trabalho duplo, né? Ele é um trabalho de assistência, irmãos. Primeiro, assistência espiritual, né? Nós temos que dar uma assistência espiritual para os nossos irmãos, para o povo de Deus, e nós temos que dar uma assistência social, né? A assistência social nesse momento em que tanta gente está passando fome, irmãos. A assistência social na hora que tanta gente precisa de pão, de alimento, está precisando de uma palavra de fé, de esperança. Somos nós como igreja que temos que levar essa assistência, irmãos. Primeiro, igreja como instituição, né? E a igreja como pessoa, que há dois tipos de igreja, né, irmãos? A igreja, instituição, pessoa jurídica, com seu CNPJ, com a sua estrutura, e tem a igreja, pessoa, né, que somos nós, eu e você, que temos o Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja, pessoa. Nós somos a igreja que temos que também a nossa responsabilidade como igreja de Deus, que a nossa luz possa resplandecer nas trevas, né? E a palavra ainda nos diz que a igreja primitiva, irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, eles davam seus bens, né, para que fosse repartido por todos. Os bens que eles davam para a obra, que eles davam para Pedro, Tiago e João, para os apóstolos, não era para que eles pudessem adquirir ou acumular riquezas, não era para que eles pudessem ter as melhores roupas, as melhores casas, os melhores bens daquela época. Os bens que eram dados na obra eram para que todos os irmãos tivessem tudo em comum, para que todos tivessem comida, para que todos tivessem um teto, né? E eles sabiam administrar muito bem esse trabalho. Eles levantaram diáconos, instituíram homens e mulheres para administrar o trabalho diaconal, a festa ágape, onde eles davam alimento para o povo, café da manhã, café da tarde, almoço, janta, e administravam tudo aquilo que entrava na igreja. Mas a igreja como instituição, ela devolvia para o povo aquilo que era do povo. A igreja como instituição, tudo que ela recebia em bens, tudo aquilo que ela recebia em fortuna, ela descentralizava, ela devolvia, ela ajudava os necessitados, ela fazia uma verdadeira distribuição de renda. A igreja primitiva, esse era o trabalho da igreja como instituição.
mas como pessoa, a responsabilidade individual de cada um era o que diz aqui, irmãos. Versículo 45, vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade que cada um tinha. Eu acredito, irmãos, que esta palavra está deixando claro que eles vendiam suas propriedades e eles mesmos dividiam. Eu imagino que poderia haver casos em que eles nem sequer chegavam ao conhecimento dos apóstolos, o que irmãos A, B ou C tinham feito, vendido ou distribuído, de como eles administraram seus bens, né? Mas eles vendiam seus bens e distribuíam para que todo mundo tivesse igualdade, né, irmãos? E então a igreja, os apóstolos, quando eles recebiam, quando eles captavam, quando chegava até eles essa oferta, quando chegava até eles esse patrimônio em bens, em dinheiro, em terras, eles usavam em benefício do povo. Nós vemos hoje, irmãos, muitas igrejas com milhões, né, nos seus cofres, e algumas investem em áreas A, em áreas B, cada qual tem uma área de atuação, e cada qual tem um chamado, e cada qual tem um ministério, e cada qual tem uma responsabilidade com Deus de como investir aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Mas nós, individualmente, não é só a igreja como instituição que tem a obrigação de investir. Não é só a igreja como instituição que tem a obrigação, irmãos, de ajudar as pessoas. Nós, como pessoas, né, nós podemos fazer a nossa parte, irmãos. É óbvio que hoje ninguém é obrigado, nós não pedimos, eu como pastor não peço a ninguém que dê tudo que tem, eu não peço para ninguém que invista todo o seu dinheiro, que venda a sua casa, que venda o seu carro, né, para investir na obra de Deus. Não, eu jamais seria irresponsável ou seria uma pessoa obsessiva por dinheiro ao ponto de pedir isso. O que nós pedimos é que as pessoas elas sejam fiéis a Deus e devolvam aquilo que é de Deus, e aquilo que é de Deus tem que ser semeado na obra de Deus. O dízimo, a oferta, as doações que são feitas na obra de Deus, elas têm que ser revertidas para o povo de Deus. Ela tem que ser revertida em benefícios para o povo de Deus. Por exemplo, a nossa igreja nós temos um trabalho que está suspenso agora de assistência social. Nós temos um trabalho de levar comida para os moradores de rua, de levar agasalho, de levar água. Nós já levamos produtos de higiene pessoal, porque nós entendemos que aquelas pessoas que moram na rua, elas precisam de alguma ajuda, né? Aquelas pessoas que não têm onde morar, que não têm o que comer, elas precisam de alguma ajuda. E se essa ajuda não vem do Estado, ela tem que vir de quem? De mim, de você, que somos igreja de Deus. Então a nossa igreja, ela tem essa consciência. Somos uma igreja pequena, nós somos poucos membros, mas nós sabemos que, embora nós sendo tão pequenos, temos tão poucos membros, nós temos a nossa obrigação social. É o papel da igreja, da assistência espiritual, o alimento espiritual, a palavra, a libertação para aquele que precisa ser liberto. Mas nós também, irmãos, temos que levar assistência social. Nós temos que levar um cobertor no tempo do frio para aquele que está morando na rua. Nós temos que levar uma comida para ele quando ele necessitar. A Bíblia nos diz, irmãos, que vai chegar a hora. Naquele grande dia o Senhor vai dizer para nós, no grande julgamento: olha, eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estive nu e não me vestiste, estava preso e não fosse ver-me, eu fui estrangeiro e não me recebeste. A palavra de Deus é muito clara em dizer que nós temos a nossa obrigação como igreja de ajudar os mais fracos, de ajudar os necessitados. E a igreja primitiva, a igreja de Atos 2, né, está deixando bem claro a maneira como os cristãos antigos viviam, irmãos. E nós não podemos nos furtar da nossa responsabilidade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, unânimes, todo dia no partir do pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Atos 2,46. Então, queridos, que nessa tarde nós possamos refletir um pouquinho sobre as nossas obrigações como igreja. A igreja como instituição, ela faz aquilo que tem no seu poder, ela tem como obrigação investir os dízimos e as ofertas em favor da irmandade, em favor do próximo. Mas a igreja, como pessoa que sou eu e você, nós temos obrigações seríssimas, nós temos implicações seríssimas, que é de pregar, levar o alimento espiritual, levar o alimento físico e ainda nos empenharmos para o bom andamento, para o crescimento da obra de Deus. Então, que a gente possa meditar, irmãos, essa palavra de Atos, capítulo 2, e fazermos a nossa parte, né? Vamos esquecer um pouquinho de lá da parte de A e de B e de C. A Bíblia diz que a palavra diz bem claro que quando nós fizermos alguma coisa, que não sabe a nossa mão direita o que fez a mão esquerda.
E às vezes a gente tem que fazer as coisas em oculto e a recompensa vem em oculto de Deus. Eu sei que tem muitas igrejas, tem muitos pastores agora, nesse período de quarentena, fazendo trabalhos extraordinários, distribuindo cestas básicas, distribuindo água, distribuindo roupa, alimentos. Isso é um trabalho restrito que eles mantêm para a Irmandade, para as pessoas da sua comunidade, e que eles mantêm ao alcance daqueles que estão próximos. Nós temos que, como igreja, atuar no bairro onde nós estamos, né? Se cada igreja atuar no bairro onde ela reside, onde ela está localizada, certamente o alcance da ajuda, da assistência vai chegar muito mais longe. Não adianta nós termos uma igreja em Diadema e tentarmos fazer o nosso trabalho assistencial lá em São Paulo. Quantas vezes nós fizemos um trabalho de entregar alimento, de entregar água, de entregar roupa lá em São Paulo, no Glicério, na Praça da Sé, ali no centro de São Paulo, mas depois nós pensamos e refletimos, não, nós temos que primeiro ajudar as pessoas que estão à nossa volta. E nós começamos a fazer, irmãos, a distribuição de alimento aqui no Piscinão de Diadema, onde tem muitos drogados, onde tem muitos alcoólatras, onde tem muitos mendigos, e ali a gente encosta o carro e a gente nem precisa nem ir até eles vêm até a gente em busca da comida, em busca da água, em busca da roupa. Então é essa a nossa função como igreja, irmãos. Quando nós pudermos fazer o bem, façamos sem olhar a quem que nós estamos fazendo. É óbvio que se nós não podemos, o que podemos fazer é ajuda a essa assistência espiritual. Quando não dá para fazer a assistência social, ainda temos uma opção, que é a assistência espiritual, que é de orar, que é de fazer uma visita, que é de ver, estar orando, estar aconselhando, estar ajudando a pessoa, levando uma palavra, meus irmãos, que pode tirar aquela pessoa do caos, que pode tirar aquela pessoa de um pensamento errado, de um suicídio, pode tirar aquela pessoa de descambar de uma vez por todas no mundo das drogas, da bebida. Então, só não faz alguma coisa para Deus, irmãos, quem não quer, né, irmão Pedrita Malta? Deus abençoe, pastor Edson Fernandes, meu amigo. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando. Então, queridos, eu fiz essa live para convidar os irmãos para o nosso culto da família amanhã, às 18 horas, e também para falar um pouquinho sobre isso, sobre as nossas responsabilidades, e dizer que nós, como igreja, estamos procurando fazer a nossa parte, irmãos. Nós, como igreja, estamos tentando alcançar as pessoas que estão à nossa volta. Eu tenho a certeza que se cada pastor, que se cada igreja fizer o mesmo, fizer uma assistência social e espiritual às pessoas da sua comunidade, do seu bairro, da sua área, muitas pessoas serão assistidas, muitas pessoas serão auxiliadas, muitas pessoas serão ajudadas, irmãos. Então, que essa palavra de Atos 2, os irmãos reflitam sobre ela, né? A palavra nos fala aqui sobre pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Deus abençoe o irmão Anderson Costa Guedes, meu amigo, lá em Campos Sales. Rodrigo Ortinho, Deus te abençoe, minha querida. Paz do Senhor Jesus Cristo. Saudade de você, irmão Anderson. Irmão Anderson é um servo de Deus ali que faz muito esse trabalho assistencial da igreja, né? E é uma coisa que é carente demais dentro das igrejas hoje, uma assistência social, né? Nós estamos muito acostumados a ficar confinados dentro das quatro paredes, mas quando é para a gente sair dessas quatro paredes, irmãos, e levar uma palavra àqueles que necessitam, às vezes a gente peca, às vezes a gente falha, mas Deus está dizendo para nós essa tarde, né? Vamos fazer, irmãos, a nossa parte, né? Vamos levar a palavra a quem necessita. Jesus nos dá essa orientação e essa responsabilidade está sobre o peso das costas da igreja, né? Como instituição, reverter dízimo e ofertas, doações e tudo aquilo que entrar em pró daquele que necessita, e também como pessoa, igreja que somos nós, habitantes do Espírito Santo. Deus te abençoe, irmã Alessandra, o Senhor é contigo, mulher de Deus. E nós como cristãos, como igreja, pessoa, fazemos aquilo que é nossa obrigação de levar a palavra, de levar um alimento, de levar às vezes uma roupa para aquele que mora na rua. Então, que nós possamos refletir sobre isso, irmãos. O Senhor Jesus, ele está esperando uma atitude da igreja nessa quarentena. O Senhor nos tirou das quatro paredes e nos trouxe para o mundo, né? Ah, pastor, mas a gente está em quarentena, a gente está confinado em casa. Se nós formos perceber, irmãos, nós temos várias maneiras de pregar o evangelho sem sair de casa. Você pode mandar uma mensagem para um grupo de pessoas, você pode ligar, você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode fazer uma live, você pode fazer... Nós temos tantos recursos hoje, irmão, para alcançarmos as pessoas. Se nós não fizermos aquilo que Deus espera de nós, a culpa está em nós.
e nós vamos estar incorrendo num pecado seríssimo. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então vamos fazer o bem, irmãos. Se não é assistência social, faça assistência espiritual, ajude, socorra, né? Esteja do lado daqueles que precisam nesse momento, irmãos. Nós estamos percebendo agora, estava ouvindo a ministra Damares falando que os direitos humanos nunca foram tão violados no Brasil como está sendo agora. As pessoas, irmãos, estão sendo agredidas dentro das suas casas, mulheres sendo agredidas pelos maridos, filhos, né? Os governantes, né, irmãos, usando como é que pode até dizer, de autoritarismo para prender pessoas, para tirar as pessoas da rua, né, para inibir a circulação das pessoas. Então, irmãos, nós precisamos como igreja nos impor espiritualmente. Nós temos que buscar a Deus. Estive ontem ali orando no monte pelos irmãos que fizeram o pedido da nossa live da terça-feira, da quinta-feira também. E o monte está cheio de pessoas clamando, buscando a Deus, irmão, com a sua máscara ali, no distanciamento, mas as pessoas estão buscando a Deus, porque elas sabem que nós, como igreja, temos essa responsabilidade, está na retaguarda daqueles que estão da linha de frente agora, irmãos, lutando, de orar pelos nossos governantes, irmãos. Nós estamos vendo aí na rede social, na televisão, no noticiário, só crítica, só notícia ruim, irmãos. Pessoas metendo pau nos governantes, nos prefeitos, governadores, presidentes. Não dá para assistir o jornal agora, irmãos, porque as pessoas só falam de política, as pessoas só falam de morte, as pessoas só falam de pandemia, e as pessoas estão esquecendo de falar de Jesus, né? Os crentes na rede social estão usando elas para falar única e exclusivamente de política e para se envolver em dilemas, em discussões que não vão levar a lugar nenhum. Então que nós, irmãos, possamos ser espertos. Vamos usar o discernimento espiritual, vamos usar a inteligência, vamos usar as redes sociais para falar de Jesus Cristo. Vamos desligar um pouquinho a televisão, dos noticiários calamitosos, né? É só catástrofe, é só miséria, é só derrota, é só profecia de coisas ruins, irmãos. Mas nós como igreja, nós não podemos aceitar isso. Nós temos que dizer que vai dar tudo certo. Nós temos que usar a nossa fé, usar o otimismo, irmãos, para que nós possamos reverter a situação do Brasil. As igrejas já estão fechadas há 2 meses, né? E é provável que essa quarentena em São Paulo se prorrogue, né? Nós não sabemos ainda, mas a verdade é que tem muita gente que já não ia para a igreja, que já não gostava de ir para a igreja. Tem muita gente que está morrendo de saudade de ir para a igreja, mas tem gente que não está nem aí, irmãos. Tem crente que não perde uma live, mas tem crente que não está nem aí para a live, não está aí para a igreja, não está aí para nada, né? Então compete a nós, como igreja, ficarmos atentos. Primeiramente, vamos nos manter sãos, vamos nos manter, irmãos, firmes na presença de Deus. Vamos manter a nossa estrutura firme, vamos cuidar de nós mesmos, vamos nos edificar, né? Depois que eu tiver edificado, depois que eu tiver estruturado, eu vou poder ajudar outras pessoas. Vamos fazer a nossa parte, irmão. Não se preocupe com quem está criticando, não se preocupe com quem não está fazendo. Se você não está indo para a igreja, não perca as lives. Tem live todo dia de inúmeras igrejas. Se você perdeu a live da sua igreja, assista a live de outra igreja, de outro pastor. Você vai ouvir a palavra sendo pregada, a palavra vai te fortalecer, vai te sustentar. Você precisa, irmãos, ouvir e praticar a palavra de Deus. Então, nesse momento, minha irmã e meu irmão, que essa palavra de Atos capítulo 2 fique no seu coração. Que essa palavra, minha irmã e meu irmão, ela possa prevalecer no seu coração nessa noite. Nós vamos já orar, aleluia, vamos orar pela tua família, nós vamos orar pelo Brasil, nós vamos orar pelas autoridades, irmãos. Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra na vida de cada um, né? E eu quero que vocês apresentem as famílias, irmãos, apresentem as autoridades, apresente, irmãos, os pastores, as igrejas, o comércio, irmão. Vamos orar pelos comerciantes, né? Como que podem sobreviver, irmãos, passando tantos meses com as portas do comércio fechadas, né? Vamos orar para que as coisas mudem, porque senão nós vamos ter falências aí em longa escala, milhões de pessoas perdendo emprego, pai de família desempregado. E nós temos que orar para que essa situação, ela é uma situação material, mas está se tornando uma luta espiritual. E nós, como igreja, nós temos que combater esse combate espiritual, irmãos. Então nós vamos orar nessa noite. Pai, eu te peço em nome de Jesus, seu Filho, entre a bênção e a vitória nesta tarde, Pai, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão nos acompanhando, Pai. Tu sabes da necessidade que cada um tem, Senhor.
Tu sabes da necessidade que cada uma tem, meu Deus. A palavra que nós meditamos nessa tarde de Atos capítulo 2 está falando, meu Deus, sobre o dever, a assistência, o trabalho da igreja, Pai, de assistência espiritual e assistência social. Que o Senhor possa despertar a igreja, Pai. Que o Senhor possa despertar os ministérios, para que haja um clamor, meu Pai, nacional pelo nosso país, que haja jejum, que haja uma cobertura espiritual para a nossa nação. Meu Deus, abençoa cada irmão que está nos acompanhando nessa tarde. Abençoa a irmã Lia, a irmã Neuza, o irmão Anderson. Abençoa o irmão Rodrigo, abençoa a irmã Mariane. Abençoa todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco, aqueles que vão futuramente assistir essa live, esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa tocar na vida de cada um, na vida de cada uma. Entre a cabeça e a vitória, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer uma grande obra nesse país. Uma grande obra no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará, no Amazonas, no Maranhão, nos estados que estão aí com o pico da pandemia. Eu creio, Pai, que Tuas mãos já estão trabalhando em favor de cada pessoa. Toca agora, Pai, em cada vida, estenda Tuas mãos fortes e poderosas. As pessoas que estão desempregadas, Pai, as pessoas que estão precisando de alimento, as pessoas que estão precisando de um emprego, as pessoas que não estão tendo como pagar suas contas, meu Deus, eu te peço, tenha compaixão dessas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada pastor, abençoa cada igreja, abençoa cada liderança, cada membro, Jesus. Eu te peço, Pai, abençoa a irmã Maria Alves, abençoa a irmã Fabiola Ferreira, abençoa tuas filhas, abençoa cada irmão que está nos acompanhando, Senhor. Estende tuas mãos, supra as necessidades. Abra o céu, Senhor. Abra o céu, Senhor, sobre a cidade de Diadema, sobre a cidade de São Bernardo, sobre a cidade de São Paulo. Abra o céu sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre o nosso país, Pai. Nós queremos ver as Tuas mãos agindo e operando, Senhor. Meu Deus, abra as portas onde não tem portas. Faz milagres sobrenaturais. Em nome de Jesus Cristo, Filho amado, nessa tarde eu te peço, Pai, abençoa agora esta casa, esse lar. Meu Pai, que através desse celular, que através dessa live, Teu Espírito Santo entre dentro desta casa. Que através, meu Pai, desta oração, Teu Espírito Santo quebra as correntes, quebra os laços, quebra as barreiras, quebre, meu Pai, as muralhas de Satanás. Todo espírito de contenda, de briga, de divórcio e separação, Pai. Todo espírito que está agindo na violência doméstica, na separação dos casais. Deus, repreenda no nosso país, Pai, o espírito da violência. Repreende no nosso país, meu Pai, todo espírito do autoritarismo, da ditadura que está querendo se instalar através da atitude, meu Pai amado, autoritária de governantes. Deus, não deixe que as coisas saiam do controle. Assume o controle de tudo, meu Deus. Abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso estado, Pai. Nós queremos sair dessa situação, nós queremos reabrir as igrejas, Pai. Nós queremos que as igrejas se encham de pessoas arrependidas, meu Pai, porque tudo isso é sinal do fim dos tempos, é sinal da volta de Jesus Cristo. Nós queremos batizar as multidões, nós queremos preparar as pessoas para morar no céu, Pai, porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Então, queridos, amados irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Quero agradecer pela companhia de vocês. E lembrando que domingo, amanhã, às 18 horas, nós temos uma palavra maravilhosa da parte de Deus para a igreja. Que você, irmão, não perca, venha participar. Nós temos recebido testemunho de irmãos que têm recebido bênção e vitória através da live, pessoas que já foram abençoadas lá na Espanha, pessoas que estão nos acompanhando na Alemanha, na Espanha, pessoas que têm nos acompanhado constantemente no estado do Maranhão, os meus irmãos ali em Vitória do Meiri, em outras cidades, em Ceará, no Campos Sales, como a irmã Maria Alves. Deus lhe abençoe, a irmã Juscelia, a irmã Nenê, muitas irmãs ali que têm nos acompanhado, a irmã Ana Célia, outros irmãos que têm nos acompanhado ali em Campos Sales, no Ceará, em todo o estado do Ceará. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos do Rio de Janeiro. Minha família tem me acompanhado ali, outros irmãos nos acompanhado no estado do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe as suas vidas, seus familiares. E aqui os irmãos da nossa igreja, que Deus vos abençoe. E se você quer abençoar, irmãos, a igreja, abençoe. Estenda tuas mãos para abençoar a obra de Deus. A igreja, ela está fechada e nós estamos transmitindo nas lives, mas as despesas correntes da igreja, elas continuam. A gente não está colhendo dízimo, não está colhendo oferta, mas as despesas estão aí, irmãos. A igreja continua aberta, continua com suas obrigações. Se Deus tocar no seu coração e você abençoa a obra de Deus com uma oferta especial, com o seu dízimo, nos comentários nós vamos colocar o número da conta da igreja, onde você pode estar dando uma oferta de amor para ajudar nós pagarmos as nossas despesas, porque eu tenho certeza, irmãos, que vai ser um período difícil para as igrejas.
As igrejas que pagam aluguéis, como a nossa paga, né, que paga água, que paga luz, porque as pessoas a gente não está usando, mas está ligado, a água e a luz a gente está pagando da mesma forma, o aluguel a gente está pagando. Então a gente precisa que vocês que puderem nos ajudem, e Deus vai recompensar vocês. Deus vai estender as mãos e vai abrir as portas para vocês, eu creio. E os irmãos da nossa igreja que têm dizimado, que têm ofertado, que são número 10% apenas dos irmãos que têm feito isso, que Deus lhe abençoe e continue sendo fiel a Deus. Continue entregando o seu dízimo, a sua oferta, porque certamente Deus não nos deixará ser envergonhados, irmãos. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu creio, irmãos, que nem a porta do inferno, nem as portas do pecado, nem as portas da frieza espiritual, nem as portas da falta de compromisso vai fechar a igreja de Deus. Ele abriu, só Ele pode fechar. Então, que Deus lhe abençoe. Amanhã, Deus te abençoe, irmão Rodrigo. E amanhã, a partir das 18 horas, nós estaremos com a nossa live, o nosso culto da família na igreja, ali, e nós vamos estar ministrando uma palavra poderosa ao coração de cada um. Amém? E se você quiser nos ajudar, eu vou colocar nos comentários da nossa live, lá a conta da igreja, depois você pode entrar e você pode anotar ali na Caixa Econômica Federal, e você pode fazer uma transferência até pelo app, né? R$5, R$10, aquilo que Deus tocar no seu coração para abençoar a obra de Deus, abençoe, irmãos. Porque nós não dependemos do dinheiro da igreja para sobreviver. Os irmãos da nossa igreja sabem disso, que aquilo que entra, nós fazemos o trabalho de Deus, nós pagamos o aluguel, nós pagamos as contas, nós fazemos um trabalho social e assistencial, né, que eu já falei para os irmãos no começo dessa live, o qual nós precisamos retomar imediatamente a distribuição de alimentos, a distribuição de água e a distribuição de roupas. Nós queremos retomar o mais rápido possível. Então eu tenho certeza que os irmãos que nos acompanham sabem da nossa responsabilidade, sabem do nosso compromisso com a obra de Deus. E que a gente não pega dinheiro da igreja para gastar no nosso bel prazer ou para ficar luxando e desfrutando. Não. Aquilo que eu preguei é aquilo que eu vivo, irmãos. O trabalho da igreja como instituição nós fazemos. Né? Nós revertemos tudo aquilo que entra na obra de Deus em prol da própria obra de Deus, para o seu crescimento e estrutura. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham um excelente sábado, irmãos. Tenham um excelente sábado e que Jesus lhe abençoe. E se você quiser deixar um pedido de oração especial lá no meu Facebook ou quiser mandar no meu WhatsApp, pode mandar. Tá? Meu WhatsApp é 977965858. 977965858. Né? Para quem está fora de São Paulo, DDD 011. E aí você pode colocar o 9 na frente. 77965858 é meu WhatsApp. Você pode mandar o seu pedido de oração. E eu vou levar para o monte seu pedido de oração. E nós estamos indo toda semana, já está aí com 4, 5 semanas que nós estamos indo direto, fazendo essa campanha de sexta-feira ali no monte. E nós vamos orar pela tua vida, nós vamos clamar pela tua família. E se tem um problema impossível para você, minha irmã, tem um problema impossível para você, meu irmão, manda lá no meu WhatsApp. Manda lá que nós estamos de joelho dobrado da madrugada, nós estamos no monte orando e Deus vai dar a vitória. E só quero que você depois mande o seu testemunho contando o milagre que Deus fez. Porque se nós nos unirmos, irmão, a Bíblia diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, nós vivemos em união, em comunhão, e essa assistência que eu falei para vocês, que nós como igreja temos a obrigação de dar, eu me prontifico a dar. Não só para os irmãos da nossa igreja, mas para todo e qualquer irmão que necessitar e que nos procurar. Assistência espiritual e social. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor, irmãos.